Bom dia! Bom dia, bom dia, iluminados e iluminadas. Essa vai ser a primeira de uma série de lives que eu vou fazer com vocês a partir de agora. Provavelmente em 2 horários, tá? A gente vai fazer ao meio-dia e talvez também no final do dia, pelas 5 horas, 5 e meia. E hoje a gente vai começar falando da energia do dinheiro. Na verdade, sim, da energia da abundância, tá? Então vou trazer para vocês todos esses conteúdos que eu tenho e que eu passo também nos meus cursos para as minhas pacientes. Então eu sempre falo que a gente tem que estar pronta para olhar tudo por um novo ponto de vista, para mudar a nossa visão sobre as coisas, se a gente quer de fato mudar algo na nossa vida. Então, se hoje vocês estão criando realidades que não tá fazendo sentido para vocês, que não tá preenchendo vocês, que, enfim, realidades que vocês não se sentem realizadas, é porque existem pontos de vista aí que precisam ser modificados para que vocês possam, de fato, começar a criar a realidade que vocês sonham. E isso com dinheiro ou com qualquer outra coisa, né? Para relacionamentos, para amizades, para qualquer coisa. Então, a gente tá num momento que a gente percebeu que o normal, que é o que nos ensinaram sobre tudo, não tá funcionando mais. Que as coisas não estão mais funcionando do jeito que a gente achava que era, o que os nossos pais, as pessoas que nos criaram, nos ensinaram, não é isso. E aí a gente tá buscando, então, entender o que é real para nós. O que de fato faz sentido ou não, o que de fato é certo ou não, o que de fato e como de fato criar as coisas na nossa vida, né? E é por isso que a gente tá trazendo esse tema hoje. Sejam muito bem-vindos aos que estão entrando agora na live. Começamos há pouco, alguns minutinhos. Então vamos lá. Primeiro, pra gente começar toda essa série de lives que eu vou estar fazendo com vocês sobre energia da abundância, energia do dinheiro, e não só sobre isso, porque tudo que eu falo, vocês podem pegar e colocar nas outras áreas da vida de vocês. Então, simplesmente peguem todo o conteúdo que vocês puderem absorver aqui e coloquem em prática em outras áreas. Eu vou falar especificamente do dinheiro, principalmente nesses próximos 7 dias, mas busquem pegar todas as ferramentas que eu ensino, busquem trazer todas as informações aqui que vocês podem transformar para qualquer área da vida que vocês sintam que tá em déficit, né? Que vocês querem melhorar, que vocês querem aprimorar, enfim. Então, base, né? Isso aqui eu acho que vocês já devem ter ouvido 1000 vezes, mas não tem como começar as lives sem trazer essa base, tá? Vocês já devem ter ouvido com certeza de muitas pessoas falando sobre isso pra vocês. A gente tem uma programação, que é a forma com que a gente está acostumado a agir no mundo. E essa programação, ela na sua maior parte se formou da nossa concepção, tá? Antes mesmo do nascimento, da nossa concepção, até os 7 anos. Inclusive, a gente está fazendo agora 21 dias de reprogramação dessas emoções que foram enraizadas lá na concepção até os 7 anos. As gurias já estão no 14º dia, hoje às 7 da manhã a gente fez o 14º. Porque essas informações, elas são muito importantes, porque elas foram as que nos moldaram, né? A gente é praticamente, quando a gente nasce, não totalmente, mas praticamente um livro em branco. Então a gente começa a acessar muitas informações que vêm das pessoas que a gente convive nesse momento. Seja lá se for pai, mãe, ou cuidador, criador, for babá, se for os vizinhos, enfim. Então a gente vem absorvendo, e essas informações, elas vêm como? Elas vêm através de coisas que a gente ouve, coisas que a gente aprende olhando os nossos pais, olhando as pessoas à nossa volta, coisas que a gente consumiu em desenhos animados, em qualquer tipo de mídia que tinha na época, e isso vai ficando dentro da gente. Fica armazenado, a gente vai aprendendo como é a vida a partir das informações dos outros. Então, nada do que a gente aprendeu praticamente, eu não vou entrar aqui em vidas passadas, tá? A gente não vai falar disso, mas praticamente tudo vem dessas pessoas. Então, tudo que elas vivenciaram na vida delas, elas projetam naquele bebê. E aquele bebê vai aprendendo a partir da visão dos outros a se enxergar no mundo.
Então, os teus pais, amigos, familiares, todas as pessoas que tu convivia lá da concepção até os 7 anos, foram as pessoas que te ensinaram quem tu é, basicamente. Um problema isso, né? Mas tudo bem. A gente fica levando verdades pra vida que não são nossas verdades, né? Que são apenas informações, conclusões, julgamentos de outras pessoas. Inclusive aqui, líderes religiosos, né? Na minha época mesmo, eu ia na missa todo domingo com a minha avó. Então, assim, tudo que eu tava ouvindo o padre falar lá, querendo ou não, mesmo que eu não tivesse consciência disso, tava sendo integrado em mim. De alguma forma, aquilo ali virou alguma verdade ou não. Tem uma paciente minha, que ela tem uma religião, eu não lembro o nome da religião agora, ela tá há mais de 5 anos comigo já em atendimento e vocês não têm ideia do quanto de crença religiosa a gente tira dela em várias sessões. E ela tá há 5 anos. Então a gente vai regredindo memórias e vendo o quanto ela tem de informação. Inclusive, tá me vindo, eu adoro. Quem não assiste minhas lives vai ver que eu adoro trazer exemplos. Então vou sempre trazendo exemplos das minhas pacientes pra vocês. Ou os meus mesmo. A última sessão que eu trabalhei com ela, olha qual era a crença raiz dela. Ela tinha uma dificuldade de entender que ela não precisava se arrepender para poder fazer diferente. Tipo, para poder... Bom, vamos supor que ela errou, tá? Ela cometeu um erro. Então ela ficava se punindo e olhando sempre para aquele erro, olhando sempre para aquilo que ela fez de errado, porque ela entendia que ela precisava olhar com arrependimento para aquilo, para poder não fazer igual, para poder não repetir aquele erro. Gente, isso é uma crença muito problemática, porque pensa quanto essa pessoa estava presa nos arrependimentos. E a energia do arrependimento é uma energia muito densa. É uma energia que paralisa a gente, porque a gente fica com medo de fazer novos movimentos, com medo de errar novamente. E aí ficar nesse ciclo sempre. Então a gente foi lá e limpou. A gente só trouxe para ela o discernimento de que ela sabia como não repetir os erros sem precisar se arrepender, sem precisar carregar a energia do arrependimento. Porque tu pode simplesmente reconhecer uma situação, uma experiência e querer mudar ela, ao invés de ficar remoendo aquilo como um arrependimento, sabe? Carregando aquilo como um arrependimento. Olhem como soa muito mais leve. Você não precisa olhar para tudo que você fez de errado e ficar se arrependendo e remoendo aquilo. Você pode simplesmente reconhecer, nossa, errei, então eu faço diferente daqui pra frente. Só que ela não tinha isso dentro dela. Então ela estava muito presa em ter que se arrepender sempre dos erros e presa nos erros por consequência, né? Mas não é o assunto de hoje, que eu já vou emendando aqui para vocês entenderem. Vamos lá, então essa programação eu gosto de chamar ela de mente automática. Sabe os zumbizinhos? Vocês vão no mercado, vocês veem um monte de pessoa, tipo, elas não estão nem prestando atenção no que elas estão fazendo, elas só estão, tipo, zumbi, empurrando o carrinho e com umas caras de triste, umas caras de desanimado com a vida. Essas pessoas não estão no presente. Essas pessoas estão na mente automática. Ou seja, elas só estão vivendo na sobrevivência ali, elas nem sabem por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. E essa mente automática é a que toma conta da gente sempre, da gente, eu, vocês, qualquer pessoa, sempre que a gente não está no presente. Só tem 2 modos de agir que o ser humano pode agir, ou ele está no presente ou ele está no automático. E aí, isso a gente já vai trazendo consciência, né? Se no meu dia a dia a maior parte de mim está no automático, quem eu estou sendo no mundo? Eu estou sendo a minha programação. Lembra quem é a tua programação? As visões, a realidade das pessoas que te criaram lá da tua concepção aos 7 anos. Olha que problema isso, tá? Porque tu pode estar enxergando a tua vida a partir dos olhos de pessoas que tu nem... Não vão falar mal, mas assim, pessoas que tu não admira. Pessoas que tu não concorda com o jeito delas de viver. Mas foram elas que te ensinaram a como agir no mundo. Então, por consequência, se tu não tá presente, tu tá no automático, tu tá agindo com certeza com alguns padrões que vieram dessas pessoas. Essa é a importância da gente entender o quanto é necessário a gente estar presente e ainda nutrir no nosso dia a dia ferramentas que nos tragam mais pro presente, né? Como, por exemplo, a meditação, que eu sou super fã aí
pratico há mais de 10 anos e sempre falo pra vocês, meditem, meditem. Chega a ser chata com as minhas pacientes, com as minhas alunas, quando elas vêm reclamar alguma coisa pra mim, eu falo, tá, mas peraí, tu tá meditando? Porque meditação é muito importante, é muito importante. Ah, mais uma coisa aqui, gente, eu não trago soluções rápidas, tá? Eu trago consciência pra vocês. Então, se vocês querem soluções rápidas, sem vocês terem que fazer nada, vocês acharem que vocês simplesmente, sei lá, vou pensar e vou atrair uma Mercedes, não é assim que funciona comigo, tá? Eu ensino vocês o caminho da libertação de consciência, pra vocês terem uma mente livre. É isso que eu faço pelas minhas pacientes há 8 anos, é isso que eu faço pelas pessoas que me seguem. Então, se esse é o teu caminho, se tu quer liberdade mental, esses vídeos, essa série de lives que eu vou fazer é pra ti. Se é outra coisa, já pode ir embora, porque não vai, de mim tu não vai ter, tá? Ensino vocês a ter sabedoria. Vamos lá, então. Se a gente tá na mente automática, significa que a gente tá reproduzindo padrões antigos e que nem são nossos, tá? Que a gente aprendeu em algum passado aí na vida. E aí tem 2 tipos, pra mim, tá? Tem 2 tipos que essa programação, ela atua. A minha visão, tem pessoas que, tem outros terapeutas que seguem outro caminho, tá? Essa é a minha visão, é como eu enxergo as coisas nesses anos todos trabalhando com isso. Então a gente tem a programação que leva a um pensamento, que vai levar a um sentimento, que vai levar a uma ação. Então a nossa base seria a programação, que te faz pensar alguma coisa, que a partir desse pensamento te faz sentir alguma coisa e a partir desse sentimento, dessa emoção, tu age. Essa seria a primeira, tá? Resumindo, você ensina a saída automática. Perfeito, exatamente. Exatamente. Quem foi que falou? Nivaldo. Bom, a segunda é a programação, ela sempre vai ser a base aqui. Depois, a emoção. Depois vem um pensamento. Depois, uma ação, tá? Então, eu sinto muito, de todos esses anos que eu trabalhei, que esse ponto específico é fundamental. Quando a gente entende que a emoção é muito forte e que a partir de uma emoção, principalmente as pessoas que tendem a racionalizar mais, tá? Pessoas que levam mais pro mental tudo. Quando a gente sente uma emoção, ela vai nos levar a pensar as coisas mais loucas possíveis. Se for uma emoção boa, um amor, uma gratidão, alguma coisa do tipo, a gente vai elevar muito o nosso nível de pensamento. Então, por mais que a mente seja uma mente agitada de uma pessoa que não medita, o pensamento vai ser positivo, mas ele vai te levar para vários lugares bons. Vamos falar de bom e mal aqui, tá? Agora, quando vem uma emoção, um sentimento negativo denso, essa mente ela vai criar as maiores loucuras, os maiores problemas, as maiores tragédias. A mente vai visualizar as piores coisas. Então, por isso que pra mim, porque assim, ó, às vezes a gente tá vivendo a vida, tá? Sei lá, fui num restaurante almoçar. Vou desligar a live com vocês aqui, vou num restaurante almoçar. Quando eu chego no restaurante, eu vejo um pai batendo no filho. E aí, isso me causa uma emoção, antes mesmo de eu ter um pensamento. Então, pra mim, são vias de mão dupla. É uma via de mão dupla, entende? Do mesmo jeito que um pensamento é, sim, capaz de criar uma emoção, e essa emoção te fazer agir, principalmente quando a gente tá na reatividade, o oposto também. A emoção também é capaz de levar a tua mente a criar as mais loucas aventuras mentais na tua mente, os mais loucos pensamentos. Então é bom pra mim, né? Eu gosto de trazer isso pras minhas pacientes, eu vejo isso como uma coisa boa, porque a gente consegue detectar quando isso acontece com a gente. Então fica mais claro da gente entender, cara, olha o que eu senti, ou o que eu estou sentindo no momento. É uma raiva? Então eu não preciso levar pra minha mente essa raiva. Eu tenho a opção, eu posso não ter a opção de controlar a minha emoção, mas eu tenho a opção de controlar o meu pensamento. Então eu não me deixo levar por essa emoção, tá? Eu não me deixo conduzir nessa emoção. Eu consigo apenas entender o que eu senti
e não racionalizar o processo, tá? Eu estou com raiva porque eu vi um pai batendo no filho e isso me engatilha, isso fala algo sobre mim, ou isso é errado, isso não pode ser correto, enfim, qualquer coisa que tu acredite. Mas eu não deixo a minha mente me levar, por exemplo, pro dia que eu apanhei do meu pai, e aí eu lembro do dia que meu pai foi ruim pra mim, eu não deixo a minha mente voltar e nem muito menos criar isso pro futuro, né? Tipo, ficar levando essa emoção ou esse pensamento, porque, sei lá, eu vejo meu vizinho também bater da minha vizinha, não sei o que, e aí tu começa já a levar para um pensamento, daí já começa a ter medo, porque quando eu for mãe, quando eu for pai, eu não quero viver isso. Então, assim, tu entrou totalmente numa coisa que nem era tua, porque o problema lá era daquele pai batendo no filho, ele que tem um problema, mas você pegou o problema pra você levou pra sua emoção, não bastando você ter sentido algo sobre isso, você trouxe pra sua mente, e não bastando isso, você ficou recriando mais 1 hora. 1 hora você ficou nutrindo aquela raiva que não era tua, porque tu decidiu não estar consciente de te separar, sabe? Tudo bem, isso é só o que eu senti, eu não sou minhas emoções, eu não sou meus pensamentos, eu sou a forma que eu ajo, um pouco também. Depois a gente vai falar mais sobre isso também, pra vocês compreenderem que a gente é muito mais do que isso, tá? Mas não hoje. Vamos lá. E quando vier esses sentimentos, emoções ruins, o que fazer? Aí, não é a aula de hoje, tá? Mas eu já vou dar um spoiler. É importante a gente entender que a gente também pode mudar a frequência do que a gente está sentindo. O importante é a gente sentir, porque quando eu sinto, eu reconheço. Então, eu reconheço que uma parte minha está sentindo inveja. Eu reconheço que uma parte minha está sentindo raiva. Eu reconheço que uma parte minha está com ódio. Enfim, o que for que vocês estiverem sentindo no momento. Reconhecendo isso, eu posso mudar. E é simples, parece que não, mas é simples. Porque se eu sinto a emoção, 50% de reconhecimento eu já tô dando pra ela, né? Eu estou te sentindo, eu estou vendo que você tá aqui. Só que eu escolho estar no outro lado, na outra face da moeda. Então, se é uma raiva, o que eu quero sentir? Eu quero sentir paz. Então, se eu tô sentindo raiva, pra eu explicar melhor, não é a aula de hoje, tá? É a aula de hoje, mas assim, toda emoção tem uma frequência. E essa frequência, ela tem polaridades. Então, o ódio, ele vai até o amor, por exemplo. Se eu sinto ódio, é a mesma energia do amor. É a mesma energia. Não muda. O que muda é o grau. Então, ou ela vai ser mais extrema para uma densidade, vamos usar negativo para vocês entenderem melhor, ou ela vai ser mais extrema para uma positividade ou para uma sutileza. Então, se é sutil, amor. Se é denso, é ódio. E se eu tô numa frequência, se eu identifico que eu tô nessa emoção, eu posso, por força de vontade, comandar, porque o meu decreto, o decreto de quem eu sou pra minha vida vale muito. Então eu comando. Tudo bem, corpo, eu sinto que você tá com... Eu sinto o seu ódio, eu sinto que tem algum ódio aqui dentro de mim, mas eu escolho, por escolha minha, vibrar no amor. Porque a mesma energia é diferente se tu tá com raiva e aí tu quiser vibrar na gratidão. Não é a mesma energia. Entende? Aí você não vai conseguir transmutar assim, porque você tem que ir pro mesmo grau, aliás, pra mesma energia que você tá, só que pra um grau diferente. Isso é um pouco mais complexo, tá, gente? Vamos voltar pro tema da aula. Outro dia eu vou falar sobre isso, mas é importante a gente fazer um passo a passo, tá? Vão ser mais de 7 aulas aí. Hoje é só a base. Hoje a gente tá falando de emoções, pensamentos, sentimentos e ações, tá? Então também. Entenderam, né? Que é uma via de mão dupla, que o que vocês estão sentindo é parte da programação de vocês, veio lá do passado, e que vocês têm algo a fazer com isso. Vocês podem controlar o que vocês estão pensando em relação a isso, tá? Então, quando a gente decide, então, sair desse automático, ou seja, ter mais presença na vida, a gente para um pouco essa programação de agir sobre nós. Ou seja, a nossa vida começa a mudar. Por exemplo, quando tu tá morando com teus pais, tá? Vamos ver se algum de vocês tem exemplos disso aí. Vocês estão morando com seus pais. Vocês já perceberam
que vocês acabam sendo bem parecidos, às vezes não de essência, tá? Mas de ações, vocês acabam vivendo mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas percepções de vida, sabe? As mesmas... Vocês acabam concordando em muita coisa, não no sentido de concordar que é certo, mas no sentido de estar realmente experienciando as mesmas coisas, sabe? Sei lá, tu tem uma mãe que é mais triste, tu acaba te pegando várias vezes triste, porque tu tá linkando com isso, tu tá entrando nesse padrão. Aí do nada, isso aconteceu comigo, do nada, há muitos anos atrás nos aconteceu, do nada tu sai de casa. Aí tu vai viver ou com teu namorado, ou tu vai viver com uma amiga, vai dividir apartamento com alguém, e tu começa a agir diferente. Tu começa a te perceber que a tua rotina já não é mais a mesma do que era lá, que a forma com que tu pensava já não é mais a mesma do que quando a tua mãe falava as coisas e tu achava que concordava e fazia sentido pra ti, porque tu saiu do que não era teu. Tu tava acostumada a ser uma coisa, porque era a experiência que a tua mãe e teu pai tinham, e eles te passaram. Quando tu sai disso, tu vai para um outro espaço que é teu. E aí tu começa a te reconhecer. Por isso é tão importante essa independência do ser humano, né? Ele deixar a casa do pai, da mãe, ou do cuidadores, criadores, da avó. Perdão, gente. Me ligaram bem na hora. Pra ir pra um outro espaço aonde tu te reconhece por quem tu é. Já é tu saindo um pouco da programação, mas isso não basta. A presença é indispensável. Estar presente no dia, reconhecer os teus padrões é muito importante. Então, se a gente tá agindo através da programação, a gente tá agindo através do nosso subconsciente, dessa mente condicionada, a gente vai viver mais do que esse condicionamento. Aliás, a gente vai viver mais desse condicionamento. E a gente vai criando toda a nossa vida a partir de coisas que a gente não quer criar. Simplesmente a partir de pessoas do passado. De programações lá das pessoas do teu passado. Agora, se tu quer criar uma realidade através da tua vibração e da tua consciência, tu pode começar por isso. Começar controlando teu pensamento, tuas emoções, tuas palavras, tá? O que tu fala é muito importante também, né? Eu não citei as palavras, mas o reflexo dos teus pensamentos vai ser posto pra fora nas tuas palavras. Então isso é importante, tu trazer essa consciência pra ti do teu momento presente, de como tu tá agindo no presente. Bom, entendido até aqui, essa aqui é a base, tá? Vocês já entenderam como vocês estão criando a realidade de vocês todos os dias. Eu falei pra vocês já devem ter ouvido muitas pessoas falar sobre isso, né? Porque isso é base, todo mundo fala, mas a gente tem que reforçar isso. Isso é primordial, sabe? Pra gente poder mudar tudo. Enquanto a gente achar que nada disso tem importância, a gente não avança. A gente tem que entender, sim, que esse passo a passo, esse mecanismo de pensamento, sentimento, emoção e ação cria, de fato, as nossas experiências, tá? Então, outra forma de criar a realidade é na vibração, que é o que a gente estava falando um pouco ali, né? Eu acho que foi o Luiz que perguntou, falou. A vibração, que a gente vibra, também atrai coisas. Por quê? Porque se a gente for olhar no microscópio, isso é provado cientificamente, não é vozes da minha cabeça, nós somos átomos. Prótons, nêutrons, elétrons, que em sua composição específica forma eu, forma tu, forma todos os outros seres que estão aqui no planeta. Inclusive forma coisas de matéria, assim também, como um livro. Tudo é formado de átomo. E o que são átomos, gente? São moléculas em vibração. São moléculas que estão sempre... Por mais que a gente enxergue matéria, no fundo, é um monte de átomozinho vibrando numa frequência específica que forma um ser. Então, por que é importante a gente entender vibração? Porque se eu entendo que o que os meus átomos vibram é o que eu vou criar de vibração minha na minha matéria, na realidade, eu entendo que o que eu vibro é muito importante. Que o nível de vibração, que as emoções que eu tô nutrindo são muito importantes para eu criar qualquer coisa. Porque que muitas pessoas
a maioria das pessoas vive na escassez. Vive criando densidade na vida. Porque não consegue subir o nível de vibração. Não consegue ter essa consciência de, cara, eu tô vibrando na raiva. Eu posso mudar isso. Não, a pessoa acha que se ela tá vibrando na raiva, ela tem que fazer mais raiva, daí ela faz os outros passarem raiva, daí ela passa mais raiva, aí ela faz mais pessoas passarem mais raiva e assim vai. E aí ela atrai a raiva, pratica a raiva e volta a raiva e vai. E a pessoa não sai desse ciclo. Só porque ela não entendeu que ela pode mudar, que ela pode fazer diferente, que ela pode vibrar, que o corpo dela também pode vibrar uma outra energia. E aqui, só um parênteses pra vocês, por que eu indico as pessoas a fazerem yoga? Gente, yoga não é exercício físico, né? Yoga é uma prática espiritual. Yoga eleva o teu corpo. Que as pessoas, quando estão na espiritualidade, elas não entendem. Elas passam por aquela frase, união de corpo, mente e espírito, e passam batido. Elas não entendem que o corpo físico precisa evoluir junto. Que a vibração do teu corpo precisa evoluir junto. Não adianta só pensar positivo e só meditar. O teu corpo tem que estar junto nessa evolução. E eu aprendi isso na marra, gente. Por quê? Porque eu ficava de preguiça de desenvolver meu corpo, sabe? Era muito mais fácil sentar ali e meditar 40 minutos, 30 minutos, 1 hora, do que ir lá e praticar um yoga mais, sabe, rígido, físico mesmo, que faça movimentos no meu corpo, que trabalhe minhas glândulas, que libere hormônios que vão atuar, porque a prática dos asanas, ela trabalha diretamente nas glândulas. É muito mais fácil ficar na meditação. E aí depois eu comecei a estagnar no meu processo de evolução. E eu não entendia o que eu tava fazendo de errado, se eu tava fazendo tudo. Quando eu comecei a prática de yoga regular, mesmo já sendo professora, eu não tinha prática regular. Hoje eu não sou mais professora de yoga, né? Mas nos anos que eu era, quando eu comecei tudo isso. Aí eu entendi, cara, eu não posso negligenciar meu corpo. Então, assim, mudar minha alimentação, né? Comer coisas mais leves. Se eu quero sutileza, como que eu vou comer coisa densa? Como que eu vou viver de pizza de... Aquelas pizzas lá, já nem faz muitos anos que eu não compro. Aquelas congeladas, como que eu vou viver disso? Um negócio que foi totalmente criado ali pelo homem, não tem nada de sutil, não tem nada de terra, não tem nada de terra no sentido de natureza, né? Como que eu ia querer, assim, passar por outros limites de evolução se eu tava presa em não trabalhar meu corpo? Então, assim, por isso que eu falo, querem vibrar mais alto, o corpo tem que acompanhar. Tem que ter uma alimentação boa, tá? Não precisa ser, tipo, uma dieta, nada disso. Mas uma alimentação leve, que vai, de preferência, junto com o yoga ali, sabe? Fazer teu corpo se sentir bem, de tu acordar bem, de tu, sei lá, sentir vivo, sabe? Ai, que dia maravilhoso depois da prática, tá? Eu sinto isso, pelo menos, sempre depois que eu pratico. Então, assim, é importante a gente entender que o nosso corpo vibra, e que a gente é, na verdade, moléculas em vibração e que a gente pode mudar a todo momento essa vibração que a gente está sentindo. Então, se eu tô, de novo, na raiva, no ódio, é só ir para outra polaridade. Tô no ódio, eu vou pro amor. Eu não preciso me relacionar com aquela pessoa que eu tô sentindo ódio, mas eu simplesmente não vibro mais isso, porque quem é que tá se prejudicando vibrando isso? É a pessoa que eu odeio? Não, sou eu, né? Sou eu que tô carregando a emoção. Então, só eu me... Não sei se pode falar palavrão aqui. Só eu me... Entendeu? Se eu carrego isso, quem mais? Se sou eu que tô sentindo raiva do meu vizinho lá que, sei lá, resolveu cortar a grama às 5 da manhã. Quem é que tá com a raiva? É eu ou ele? Ele não tá nem aí. Ele tá lá vivendo a vida dele muito bonito, muito querido, maravilhoso. E eu tô carregando a emoção. Por quê? Por que eu vou escolher isso? Então é um ato até de autoamor mesmo, sabe? De autorreconhecimento. De entender, cara, eu não sou as minhas emoções. Eu sinto elas, mas eu não preciso perpetuar isso. Eu não preciso levar pra sempre o ódio, a raiva, o ressentimento. É por mim. Não é pelo outro. É por mim. Então, assim, a gente entendendo que a gente vibra e que se a gente pode, a gente tem o poder de vibrar mais alto. Tá tudo nas nossas mãos. É só a gente fazer algumas coisas específicas, ou até mesmo trazer consciência, isso já muda muito a nossa vibração. Respirar, por exemplo. Daí eu não quero praticar yoga. Não quero.
Não quero comer bem. Pô, respira pelo menos bem, sabe? Quando tu tá sentindo uma emoção assim, vai lá, senta 5 minutos, fica respirando profundo, deixa o ar limpar, sabe? Deixa a energia vital entrar e sair, limpar essa emoção que tu tá sentindo. E aí toda vez que tu for sentir ela de novo, faz o mesmo processo. Ferramenta não falta da gente fazer essa transmutação, tá? Até mesmo o decreto, como eu falei pra vocês. Bom, eu reconheço que eu tô na dor, eu reconheço que eu tô no ódio, então agora eu escolho ir pro amor. Corpo, mente, ser, eu escolho ir pro amor. Fala pra ti mesmo, eu faço essa escolha agora. Nada me adianta ficar no ódio. Eu vou pro amor. Então, esses decretos também já mudam a tua energia, já vão mudar a tua vibração. Mas lembra que é preciso constância. Não adianta fazer isso uma vez. Você tem que viver isso, né? Que é a aula de hoje, é a presença. É você sair do condicionamento, sai do automático. Sai de deixar a vida ir te conduzindo aleatoriamente. Reiki, o Reiki também. O Reiki é uma super ferramenta, eu amo, né? Eu tenho as formações e sempre que eu posso, que eu tenho tempo, que eu tô bem disponível espiritualmente, eu me aplico também. Agora já faz um tempo que eu não... Antes eu tava... No ano passado eu tava praticando bastante. Mas enfim, é uma ferramenta também. Tem várias ferramentas, sabe? Olha que interessante, Vitor. Eu me fiz essa pergunta ontem. O que é a vida? Enquanto eu tava trabalhando umas questões internas dentro de mim. Bom, vamos lá então. Vamos continuar nesse... para vocês conseguirem trazer mais clareza e mais presença para a vida de vocês. Pensem que a gente é... Isso aqui vocês já devem ter ouvido muita gente falando, porque pra mim é uma das melhores analogias que tem, e eu vi muita gente falando já. A gente é como um rádio, tá? Tudo que a gente sintoniza é o que a gente vai receber. Então eu sintonizo numa frequência, não tem como eu receber outra frequência. Aqui tem a Atlântida e a Jovem Pan no rádio. Eu vou sintonizar na Jovem Pan e vou querer ouvir a Atlântida? Não tem como. Então é a mesma coisa, tá? Se você sintonizar raiva, vão vir situações de todo mundo de raiva pra ti. Fulano vai te mandar uma mensagem que vai te deixar com raiva, tua mãe vai te falar alguma coisa que vai te deixar com raiva, teu filho vai te falar... Mas isso tudo é porque tu tá nessa frequência. Porque se tu tivesse no amor, se tu tivesse na alegria, que pra mim é uma das melhores, se tu tivesse na alegria, não tem como chegar uma coisa com raiva pra ti. A pessoa pode até tentar te fazer passar raiva, mas não vai sintonizar contigo. Vocês já viveram experiências assim? Eu acho muito legal isso. Vocês já devem ter vivido. Um dia que tu tá maravilhosa ou maravilhoso. Aquele dia tá perfeito pra ti. Aí vem alguém que viu que tu tá super bem e ela quer te alfinetar. Ela quer te fazer descer dessa energia. Só que tu tá tão bem que não tem nada que ela fale. Não tem nada que ela faça que naquele dia vai fazer tu cair. Não tem como. Por quê? Porque tu não tá sintonizada naquela energia naquele dia. Tu tá na alegria. A pessoa pode fazer o que ela quiser pra te trazer raiva. Não vai sintonizar contigo. Tu não vai passar raiva. Então essa é a importância da gente entender que a nossa responsabilidade do que a gente está nutrindo. Se a gente estiver nutrindo amor, não vai chegar ódio. Não vai. Escuta o que eu tô te falando. Não vai. A não ser que dentro de ti, bem guardadinho lá no fundo, tenha traumas. Mas isso também não é aula de hoje. Tem algumas coisas lá, sabe, reprimidas. Porque aí tu tá emanando sem saber que tu tá emanando. Quando a gente reprime uma emoção, quando a gente tem um trauma que a gente não superou, a gente emana esse trauma sem perceber. A gente sente essas emoções, como elas já estão tão frequentes dentro da gente nem percebe que elas estão ali. E a gente tá emanando, porque a gente é o radinho. O rádio, a pilha que tá emanando frequências para todos os lugares e tá recebendo essas frequências, tá? Já comparei dias ruins com bem-estar baixo. Tá, gente, vamos continuar. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aí que eu respondo, tá? Então, a gente entendendo que é nossa responsabilidade sintonizar a frequência que a gente quer para atrair o que a gente deseja, já é mais 20%. Lembra que a gente já andou 50% entendendo que a gente pode estar na presença, agora a gente andou mais 20%. Então, a gente já tá quase no 100% da autorresponsabilidade da vida.
Já tá quase 100% entendendo que é a gente que cria tudo e que a gente tem responsabilidade por tudo que a gente cria. Então, o subconsciente, ele vai guardando essas informações, né? Vai guardando essas memórias do passado. E aí a gente vai, então, vibrando a partir dessas memórias. Só que se eu estou na presença, eu não me conecto a isso. Se eu estou presente com o que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu falo e com o que eu ajo, eu não me conecto mais a isso. Eu passo a reconhecer o que eu sinto e percebo, então, que eu tenho uma possibilidade de mudar isso. Essa é a parte importante, né, da gente entender que a gente pode mudar qualquer coisa. Mesmo que a gente ache que a gente não pode, tá? Porque só o que nos limita de mudar é a gente não acreditar que é possível. Se a gente acreditasse, estaria tudo mudado, tá? A gente poderia facilmente vencer as nossas limitações. Gente, agora vamos para os pensamentos, tá? Já entendemos todo esse mecanismo. Pensem em quantos pensamentos vocês têm por dia. Mais ou menos aí, vocês chutam? Vocês sabem quanto é? Isso também, tá? São dados científicos, não é vozes da minha cabeça. Quantos pensamentos tu acha que tu tem por dia? A gente tem em torno de 70 mil pensamentos diários. 70 mil. E a gente não reconhece todos esses pensamentos. Em primeiro lugar, porque a gente não consegue estar sempre presente, né? A programação automática, ela fica entrando. E em segundo lugar, porque são 70 mil pensamentos. Nem se a gente tivesse o dia inteiro livre, a gente ia ter consciência de perceber todos eles aparecendo na nossa mente. Vocês concordam comigo? A metade desses pensamentos é programação. A outra metade é eu com uma emoção criando os pensamentos. E a outra parte é os pensamentos me conduzindo a como eu vou sentir, que eu vou sentir, qual emoção eu vou sintonizar. Então, é muito importante a gente compreender que também é um passo a mais na nossa evolução, a gente olhar para esse passado e desconstruir o que foi criado. Então, assim, a gente não precisa se apegar ao passado. E eu tenho falado muito isso nos meus novos cursos, nas minhas novas falas. Que assim, ó, antes eu ficava presa em ter que mudar o meu passado, em ter que ressignificar o meu passado. Hoje eu vejo de um jeito diferente, tá? É para isso que serve a nossa evolução, né? A gente começa a enxergar as coisas por outra ótica. Então hoje eu vejo que eu não preciso estar sempre acreditando que tem coisas do meu passado para eu mudar. Tem mais isso pra eu mudar, tem mais aquilo pra eu mudar, tem o trauma que eu passei não sei quando, tem o trauma que eu passei com meu pai me abandonou, minha mãe não sei o que, meu irmão não sei o que. Não precisa. Tu não precisa ficar focada mais nisso. Tu pode simplesmente compreender que isso existe e aceitar que isso já aconteceu, porque uma parte do processo é aceitar, não é se conformar, não confundam, é aceitar que isso existe, que isso tá dentro de ti em algum lugar, e escolher fazer diferente. Então, se eu escolho não ficar mais apegada lá ao que o meu pai fez comigo, ao que a minha mãe fez comigo, eu posso fazer diferente. Eu paro de remoer isso, eu paro de ficar, é porque o meu pai fez isso comigo, porque minha mãe fez isso comigo, porque minha irmã... E começo a começo a enxergar as coisas do jeito que eu quero que elas sejam. Não do jeito que eu aprendi que elas são. Vou dar o meu exemplo pessoal, tá? Eu tinha muitos problemas com meu pai. Meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, tá? E aí a minha mãe resolveu ir embora comigo. E deixou meu pai lá, né? Tipo assim, a gente mudou de cidade. Eu passei de ver o meu pai todos os dias, e meus pais juntos todos os dias, a ver o meu pai em alguns finais de semana, né? E aí eu que tinha que viajar, não era meu pai que viajava pra viver, eu que tinha que viajar junto com a minha avó pra ir ver meu pai. A minha mãe e meu pai, eles não se falam desde então. Vocês têm noção, eu tenho 34 anos, eles não se falam. Eles nunca mais nem ligaram um pro outro, tá? Imagina pra minha criança como foi ver a minha mãe falando mal do meu pai todo o tempo, o meu pai não estando presente, ou seja, eu achei que meu pai tinha me abandonado, eu não entendia, eu fui entender isso muito tempo depois que minha mãe tinha escolhido ir embora. Então, assim, eram várias questões que eu passava. O que aconteceu?
quando eu virei pré-adolescente, que é aquela fase que os hormônios já estão meio loucos, eu fiquei extremamente revoltada com meu pai. Extremamente. Então eu fiquei muito colada com a minha mãe e não enxergava o lado do meu pai na realidade. Não queria nem saber. Então era só crítica, julgamento, cobrança em relação ao meu pai. Eu não conseguia ver ele com outros olhos. Por quê? Porque eu tava vendo ele com os olhos da minha mãe. Quem tinha problema com meu pai era a minha mãe, não era eu. Mas a minha mãe me fez acreditar que o meu pai era um ser que ele não é. Bom, aí passou o tempo, eu e meu pai brigamos muito até os meus, 18, 19, 20 anos, talvez. E eu comecei a querer ver o outro lado. Bom, então agora eu vou começar a ver o outro lado. Aí eu passei a enxergar a realidade através dos olhos do meu pai. Tá? E aí eu comecei a ver quem a minha mãe era. Depois disso, aí eu entrei pra terapia, porque começaram a acontecer muitas coisas na minha vida, e relacionamentos abusivos, tudo que eu não vou contar hoje. Aí eu precisei sair disso, eu precisei enxergar com os meus olhos. Tá, o meu pai sentiu que minha mãe abandonou ele, ok, a minha mãe sentiu que meu pai era um bosta. Eu não sei nem se eu posso falar palavrão aqui. Agora eu preciso olhar com os meus olhos. Quem eles são com os meus olhos? E aí, o que eu comecei a fazer, né? Comecei a ir pra regressão. Como hoje eu trabalho com isso, na época eu comecei a acessar. Então, eu comecei a limpar todas as informações que eram da minha mãe em relação ao meu pai, da minha avó, do meu dindo, porque ninguém gostava do meu pai. Todas as informações que eram os olhares do meu pai, da família do meu pai, pra família da minha mãe, limpei. Bom, agora eu enxergo com os meus olhos. Então, agora eu escolho olhar pro meu pai, pra minha mãe do jeito que eu realmente acredito que eles são. Gente, eu vivo muito em harmonia com meu pai e com a minha mãe hoje. Sabe? Foram alguns anos aí de regressão pra eu limpar tudo isso. Mas eu ficava muito apegada, né? Isso que eu quero falar pra vocês. Eu ficava muito apegada em ter que limpar. E aí eu sinto que eu perdi muito tempo do meu presente mesmo, sabe? Da minha vida, de tipo assim, tomar as rédeas da minha própria vida, de entender que eu, a todo momento, com o que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu falo, crio a minha realidade, que eu deleguei isso para as memórias do passado. Eu deleguei, é porque eu ainda tenho alguma coisa para resolver com meu pai. Então a minha vida, durante uns 2 anos e meio, era isso. Eu ainda tenho coisas pra levar pra terapia, eu ainda tenho. Ao invés de eu simplesmente, ok, eu tenho coisas a tratar na terapia, mas a minha vida tá acontecendo. Então, ao invés de eu pegar as rédeas da minha vida e entender, tá, eu tô sentindo raiva, então o que eu faço com essa raiva agora? Porque eu só tenho o agora, eu só tenho o presente. Não sei se eu consegui ser clara no que eu tô querendo dizer. É muito importante a gente limpar essas memórias do passado. Eu tenho certeza, gurias, né? Não sei se tô vendo só mulheres aqui, acho que vou no automático, mas homens e mulheres que estejam aqui nessa live. A gente não precisa ficar apegada a isso. A gente pode levar pra terapia, mas seguir vivendo a vida, sabe? Seguir experienciando a vida, o presente, gostando de estar vivo, alegre. Se eu tô com raiva, eu puxo essa emoção lá pro... A Alexa falando aqui. Alexa, cancela. Alexa? Alexa, stop. Do nada. Então, a gente tem essa opção de... Gente, ela não para. Alexa, stop. Acho que ela tá pegando as minhas falas, sei lá. Então, assim, o que eu quero trazer pra vocês é que vocês podem, no presente, mudar as coisas. Não precisa ficar tão apegada, que nem eu fiquei lá durante 2, 3 anos, querendo mudar só o meu passado, tá? Meu pai hoje... Gente, meu pai tinha problema com álcool. Meu pai hoje é outro homem. Só, eu tenho certeza que é isso. Só do fato de eu ter curado tudo isso do passado com ele e ainda me permitir enxergar ele como um outro homem, que não era aquele homem que a minha mãe e minha avó tinham criado. Isso é muito fantástico, tá? Quando vocês começarem a praticar isso na vida de vocês, vocês vão mudar muita coisa. Mas só mais um exemplo em relação a isso de prática, tá? Eu vivia, então, desde quando eu olhava meu pai com os olhos da minha mãe, eu vivia sem ter as coisas. Meu pai não me dava nada. Ele brigava muito se ele tinha que me dar alguma coisa. Meu pai ele nunca ligou nos meus aniversários. Nunca.
E aí, quando eu comecei a enxergar o meu pai de outro jeito, o meu pai hoje, eu tenho 34 anos e ele ainda quer me ajudar com as coisas, sabe? Ele quer, deixa que eu pago não sei o quê, deixa que eu... Esse não era o homem que eu teria... Se eu não tivesse limpado tudo isso na terapia, não tivesse escolhido um caminho diferente, eu nunca teria experienciado esse pai que ele é hoje pra mim. Porque eu tava olhando com os olhos da minha mãe, da família da minha mãe. Então se permitam sair desses padrões, se permitam sair desses condicionamentos e comecem a enxergar a vida com os olhos de vocês. Isso vai mudar toda a vida de vocês, eu digo, porque mudou a minha. Eu, nessa época que tinha esses problemas com meu pai, eu bebia horrores. Eu e as minhas amigas, a gente bebia muito. E eu tinha, o quê? 16? Foi com 16 anos que eu comecei a beber e eu fui até os 22, acho que 22, bebendo muito, muito. Bebendo assim, ó. Realmente eu teria entrado. Tem amigas minhas dessa época que são alcoólatras hoje. Outra coisa, eu usei muitos tipos de droga. Porque eu tava totalmente imersa em coisas que não eram minhas. Porque eu não tava enxergando a realidade com meus olhos, com o meu interior, com a minha essência. Eu tava projetando padrões do passado. E hoje, gente, hoje eu não bebo. Hoje eu bebo assim, ó, 3 vezes no ano. Réveillon, Carnaval, sei lá, meu aniversário, talvez às vezes nem no meu aniversário. Porque eu comecei a ser eu e a me ver de como eu sou. E não mais com os olhos como me viam, não mais com os olhos do que era a realidade deles, né? Ai, sempre diziam que eu era uma pessoa difícil. Ai, porque o André é muito difícil. Desde criancinha eu ouvia que eu era difícil. Quando eu saí de casa, eu vi que não era eu que era difícil, não. Eu vi que não era eu vi que era um monte de projeção em cima de mim. Claro, não sou perfeita, né? Vocês não pensem que vocês vão viver esse processo, vocês vão ser perfeitos. Isso aí é um auto-engano, não dá pra gente ir por esse caminho. Todo mundo tem defeitos. Mas eu não era nada aquilo do que criavam de mim. E meu pai não era, minha mãe também não era. Eram só criações da mente. E quem criou essas criações dentro de ti? Quem criou não, quem colocou a tua programação, que foi feita a partir de quem? Das pessoas que tu aprendeu a ser gente lá, da concepção aos 7 anos. Essas pessoas que tu conviveram e a realidade que elas acreditavam que era verdade, é a realidade que vocês aprenderam a ser. Entendam isso. Entendam que vocês não precisam ser isso. Não precisam. E hoje é muito engraçado, porque hoje eu sou exatamente metade pai e metade mãe. Eu vivo os dois mundos. Meu pai mora no campo, tá? Meu pai fica, acho que se ele vai na cidade 2, 3 vezes por ano é muito. Minha mãe é totalmente, se você olhar o perfil da minha mãe, é só luxando. É só champanhe e viagem, não sei o quê. Então, assim, são opostos. E eu sou a união disso tudo melhorada. Porque eu comecei a ver o que tinha de bom nessa programação também, que a gente não pode só julgar. E comecei a ver o que era eu nisso. Comecei a limpar o que não era eu. Graças a Deus essas drogas não resolvem nada. Sim, só piora. Mas aí que tá, né? Foi a forma com que eu conseguia lidar com as coisas na época. Era a forma com que eu conseguia botar meus traumas pra fora, né? As coisas que eu vivi no passado. Mas é isso que eu trago hoje pra vocês, pra todas as minhas alunas pacientes. Não precisa. Você não precisa se render às sobrevivências da vida. Você não precisa se entregar para as coisas, desde que você tenha esse discernimento de que você cria tudo. E que a mínima emoção que tu sentiu hoje ao acordar, ela tá aí se tu não olhou para ela. Se tu não olhou para ela e decidiu fazer algo diferente dela, ela vai tá aí. Ah, eu tenho raiva do meu ex porque ele me traiu. Bom, olha para essa raiva. Tu vai ficar até quando carregando essa raiva? Enquanto ele tá bem belo lá, no mau caratismo dele, fazendo um monte de coisa. Não tá nem aí pra traição que ele fez pra ti. Entende? É tua responsabilidade o que tu sente. E o que tu sente vai te levar a agir de algum jeito, em algum nível. Então, gente, às vezes falamos coisas que não gostamos para se sentir incluído a determinado grupo social. Sim, às vezes a gente age para se encaixar. Isso aí é uma ferida de pertencimento, né? Por que eu preciso pertencer? Talvez eu não me senti pertencente lá na minha infância. Talvez na minha família eu me sentia um ET. Eu sempre fui a
a ovelha negra da família, sempre fui. Fui taxada como isso. Fui tão taxada como isso que tem até um vídeo meu aqui no TikTok da minha Dinda, da minha madrinha, no ano passado, me mandando assim, um texto falando sobre as ovelhas negras da família, que são as pessoas que decidem sair dos padrões e que ela me reconhecia assim. Gente, minha madrinha, que é super cética, não acredita em Deus, não acredita em nada, me mandou algo assim. Depois de anos eu tendo sido massacrada por todo mundo, por querer ser quem eu sou no meio de um caos que era o meu ambiente familiar. E hoje a minha família me vê desse jeito. Mas por quê? Porque eu decidi que eu não ia mais pertencer àquilo ali, que eu ia pertencer a mim, que é o mais importante, e a Deus, que é a minha devoção, e eu vou ser eu. Então, a partir do momento que eu comecei a ser eu no mundo, até a minha família me reconhece. Então é isso, é sobre isso que eu quero trazer pra vocês. Vocês pegarem as rédeas da vida de vocês, a autorresponsabilidade e fazer o que tem que ser feito. Olha pra dentro de ti. O que tu não gosta, muda. O que tu gosta, deixa e aprimora. É pra isso que a gente tá aqui, sabe? Exatamente pra isso que a gente tá aqui. Pra sermos melhores que nós mesmos e não que outras pessoas. E a gente tem as ferramentas, porque é essa aula de hoje, né? Nem pra terminar a aula, gente. Tô na página 3, são 7 páginas, mas tudo bem, a gente vai até 1h, amanhã a gente fala o resto. O que eu quero trazer pra vocês, o que eu trago sempre há anos pras minhas alunas e pacientes, é que vocês entendam que o que vocês pensam, sentem, cria a realidade de vocês. Que as ações que vocês têm, elas não são ações do nada. Antes mesmo de tu pensar em agir, a tua mente já foi te trazendo várias informações sobre aquilo. Emoções, pensamentos, conclusões. Tem um curso meu que eu falo, né? Não concluam nada. A gente foi ensinado a concluir, achando que concluir alguma coisa vai mudar a nossa vida. Concluir que aquilo é certo ou errado, que aquele caminho é certo ou errado. Quanto mais a gente conclui, mais a gente fica numa caixa, porque a gente está dizendo que aquilo é certo e errado. A gente não está se permitindo experienciar algo para decidir se aquilo faz ou não sentido. Mas isso também é assunto para outro dia. Gente, então é isso, tá? Vamos finalizar por aqui hoje, que eu acho que a gente já falou bastante. Mas se vocês saíram daqui entendendo o poder que vocês têm sobre a criação da realidade de vocês, o poder que vocês têm sobre o que vocês sentem, principalmente, não reprimam emoções. As emoções, elas se somatizam. Depois a gente tá cheio de doença aí no corpo, porque a gente ficou reprimindo, não querendo sentir muita coisa. Medo de sentir as emoções, não reprimam. Se vocês se permitirem sentir as emoções, você já tem boa parte do caminho trilhado aí. Porque aí você não deixa ela te conduzir a um pensamento que vai te levar a uma ação. Você sente ela e ela some, sabe? Ela se transforma. Se eu tô na raiva, eu sinto essa raiva, grita, faz o que tu quiser, mas contigo. Não projetem ela em outras pessoas e muito menos finge que ela não tá existindo. Sente as emoções. Eu acho que se eu pudesse trazer o maior aprendizado da aula de hoje pra vocês, seria esse, tá? Sintam as emoções de vocês. Não reprimam. Não tem problema se for uma dor muito forte, não tem problema se for uma raiva assim, ó, daquelas de ringir os dentes, não tem problema se for um ódio. Sente. Não vai acontecer nada contigo se tu sentir. Vai acontecer se tu reprimir ou se tu racionalizar, né? Se tu levar pro pensamento, porque isso vai te fazer agir de um jeito que tu não quer agir, que depois tu vai até te arrepender de ter agido. Então, acho que é isso, gente. Amanhã, mesmo horário, tá? Eu vou fazer, a princípio, 2 lives por dia. 12h e 5h30 da tarde, tá? Mas vão ser temas diferentes. Essa do 12h, eu tô trazendo pra vocês as aulas de um curso inteiro meu, que é o curso de dinheiro. E não é de dinheiro, né? É o Expande Abundância, o nome é da energia de dinheiro de abundância. Então, eu vou trazer todas as aulas gratuitas aqui pra vocês. E à noite a gente vai falar mais sobre emoções mesmo, tá? A gente vai entrar mais num processo terapêutico, trabalhando as emoções com vocês. Então é isso. Ai, gente, lembrei de uma coisa. Tem uma aula minha no YouTube gratuita, tá? O último vídeo que eu postei no YouTube é uma liberação de vitimismo, tá? Pra gente ter autorresponsabilidade.
Então tem uns minutinhos de aula e acho que depois do minuto 12 já é a reprogramação que vocês podem fazer na casa de vocês hoje antes de dormir, tá? Vocês só precisam estar ali sentadinhas num lugar tranquilo que ninguém incomode vocês. Absorvam essa reprogramação, que é uma limpeza da criança lá do 0, ou seja, da concepção até os 7 anos, tá? Tá gratuita, disponível lá pra vocês e tá fantástica, tá? Vocês não vão se arrepender se vocês tirarem uma horinha pra ir lá assistir e deixar o subconsciente de vocês limpar essas informações. Beijos pra vocês, parabéns por terem ido até o final da live, não é todo mundo que fica, não é todo mundo que tem força de vontade, então parabéns pela força de vontade de vocês. A gente se vê amanhã ou hoje às 5h30. Beijos! Tenha uma ótima semana!